A aula de hoje será sobre outras modalidades de diagnóstico. Beleza? Então, se vocês quiserem ligar os microfones, eu não me importo, tá? Não me importo, porque aí fica uma aula mais interativa. A gente vai conversando, fica mais fácil também para mim. Se alguém tiver alguma pergunta, algum comentário, a gente faz pelo microfone, beleza? Começar com a nossa oração, né, de sempre. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai ao Senhor as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, as outras modalidades de exame que a gente vai estudar hoje são a tomografia computadorizada FAMBIM, né, que eu já tinha começado a falar na semana passada, na aula passada, que é aquela tomografia que a gente fala tomografia médica, né? O aparelho é diferente e ela tem algumas peculiaridades em relação à tomografia que a gente usa geralmente em odontologia. A ressonância magnética, medicina nuclear, ultrassom, e a gente vai falar um pouquinho também de tomografia convencional. Essas modalidades de exame, elas não são muito comuns assim na nossa prática odontológica, né? Elas não se referem muito às necessidades cotidianas dos cirurgiões dentistas e representam, assim, auxílio no diagnóstico. Quando se tem alguma dúvida, precisa complementar diagnóstico, a gente utiliza essas técnicas, né? Então, a gente precisa de um conhecimento mais básico, né? Sobre essas técnicas, saber que elas existem, para que elas, qual a necessidade, né? Quando eu devo indicar, solicitar para o paciente que faça e saber uma interpretação, mesmo que básica, dessas técnicas. Então, a primeira técnica que a gente vai falar, como eu disse, é a tomografia computadorizada. A tomografia computadorizada, né, a tomografia que a gente fala de FAMBIM, que é em leque. Semana passada a gente falou da tomografia CONIBIM, né, que é um feixe cônico, né? A forma de captura, o aparelho é diferente. Geralmente, a tomografia CONIBIM é utilizada em clínicas odontológicas, né? Ela é chamada, né, entre aspas, de tomografia odontológica. Essa tomografia FAMBIM, ela é mais utilizada por médicos, né? Se bem que várias situações são solicitadas, né? Mas geralmente são serviços médicos que nos oferecem essa tomografia, né? Em 1972, esse engenheiro, né, o Hausky, inventou essa reconstrução matemática, né, para produzir os cortes transversais da cabeça. Em 1979, ele ganhou o Prêmio Nobel de Medicina. Então, a gente vê que são técnicas, assim, relativamente não são tão recentes, né? A técnica e a descrição, né? Então, nessa tomografia, só um minuto. Elisa, fecha essa porta direito, por favor, para ela não bater. Nessa tomografia, o tubo de raio-x que emite o feixe em leque, igual eu já havia explicado, né? E é direcionado através do paciente a um sensor, né? Então, o aparelho emite o feixe de fótons de raio-x, né? A forma desse feixe é em leque e ele vai atravessar o paciente como uma radiografia normal, a técnica radiográfica que a gente imagina, né? E vai atingir uma série de detectores, né? Que vai medir esses fótons, né? São
sinais numéricos. E a partir dessas informações, o software vai reconstruir, do mesmo jeito da tomografia Conibim. A diferença é que na tomografia Conibim, a gente obtém uma imagem total, né, da área examinada. Lembra que a gente tinha o voxel, o FOV, né? Então, a imagem obtida é inteira, né? O aparelho dá um giro em volta da cabeça do paciente e obtém uma área correspondente ao tamanho do FOV do paciente, né? Alguns aparelhos têm um FOV maior, alguns aparelhos o FOV menor. Então, a imagem é obtida inteiramente. Na tomografia Fan-Beam, o raio de fótons o feixe de fótons é em leque e ele é extremamente fino. E aí, essas imagens vão sendo sobrepostas, né? São uma série de imagens axiais que serão sobrepostas, do mesmo jeito dessa figura aqui. Então, essas imagens sobrepostas, essas informações numéricas dessas imagens vão para o software, né? E aí o software junta tudo para fazer a imagem. Então, forma uma imagem toda junta e depois a gente divide, né, para fazer o estudo. E na Fan-Beam, ela produz uma série de imagens axiais que depois são juntadas para formar a imagem tomográfica. Alguém tem alguma dúvida? Sim ou não? Não. A tomografia computadorizada antes, né, os tubos e os detectores, eles giravam e se moviam ao redor do paciente, né? O aparelho girava e alcançava o paciente. Depois, em 89, eles inventaram essa forma de varredura, que é a varredura helicoidal, né? Os sensores fazem um movimento de varredura, né? Eles giram, só que ao invés do aparelho andar pelo paciente, né? Se movimentar pelo paciente, o paciente é que se movimenta através do aparelho. Quem já fez uma tomografia em clínica médica vê isso, né? É aquele aparelho que tem um círculo em volta e tem uma maca. E essa maca que vai girando através do tubo do raio-x e dos sensores, né? E aí esse movimento, né, do paciente vai fazendo a varredura e construindo a imagem, né, capturando a imagem. Em 1998, aí já é assim relativamente mais recente, né? Eles inventaram um aparelho multislice, né? Esse aparelho foi desenvolvido em que não havia só um sensor, né? Agora existem vários sensores, né? O aparelho com maior número de sensores, que a gente fala de canais, né? Primeiro aconteceu de 32 canais, depois de 64, e agora tem de 128 canais. Então, são aparelhos, né? Quanto mais aumenta a quantidade de canais, ou seja, sensores, melhor fica a qualidade da imagem, né? E aí diminui os artefatos de movimento, né? Diminui o tamanho do ciclo, e aí vai melhorando a imagem, né? Uma das grandes vantagens da imagem da tomografia computadorizada Fan-Beam em relação à Conibim, que é a odontológica, é isso, né? A melhora da qualidade da imagem. A imagem é bem melhor, especialmente na reconstrução 3D, né? Então, o aparelho Fan-Beam, a gente consegue diferenciar tecido mole de tecido ósseo, né? E no Conibim tem essa diferenciação, mas ela é muito primitiva, muito primária. Então, é o que eu expliquei, olha, o feixe é em leque, né? O aparelho é circular, né? Então, o sensor está aqui, os fótons de raio-x passam através do paciente e os detectores recebem aqui. Então, antes, o aparelho passava através do paciente, né? Depois dos aparelhos helicoidais, o que acontece? O feixe de raio-x
é estável, né? Fica parado e o paciente anda, passa através do sensor e do cabeçote do aparelho. Isso é uma evolução do exame, né? E o aparelho vai girando enquanto o paciente passa por ele. Então, essas tomografias operam em um kVp muito alto, né? Em uma miliampere. Gente, voltou para vocês? Porque o meu tinha caído aqui. Voltou não, professora. Voltou agora? Sim? A tela voltou? Não, a senhora ainda não compartilhou. Agora deu certo. Espera aí. E agora, deu certo? Deu? Ah, então tá bom. Então, esses aparelhos, em relação aos aparelhos odontológicos, eles operam em uma quilovoltagem alta e uma miliamperagem bastante alta também, né? E o ponto focal deles é relativamente pequeno, né? Então, isso produz isso proporciona uma alta produção de raio-x, né? Em um menor tempo de exposição. Isso é bom por um lado, né, que o tempo de exposição é menor, mas mesmo assim, a quantidade de radiação para o paciente é muito maior do que no tomógrafo odontológico, muito maior mesmo. Então, assim, se eu tenho uma indicação, por exemplo, de implante, né, alguma coisa que eu não preciso de uma altíssima resolução, eu vou pedir uma radiografia Conibin, uma tomografia Conibin. Se, por exemplo, eu quero ver, pesquisar uma fratura no dente 11, por exemplo, a região examinada deveria ser bem pequena, mas esse tomógrafo não me proporciona o que o tomógrafo Conibin proporciona, que são FOVs, tamanhos de FOVs diferentes. Eu não consigo limitar a área examinada neles. Então, de todo jeito, se eu vou examinar o dente 11, eu preciso irradiar a cabeça inteira do paciente, entendeu? Então, quando a gente vai solicitar essas imagens, a gente precisa ter isso em mente. Eu vou fazer vou utilizar um tomógrafo Fanbin, irradiar toda a cabeça do paciente para avaliar um dente? Não, né? Então eu vou limitar meu FOV. Mas, por exemplo, eu estou com um problema na glândula, algum problema de ATM, alguma coisa que eu preciso avaliar. Tecido mole e tecido duro, então o Fanbin é a melhor opção, entendeu? Então eu preciso entender que isso é muito importante vocês entenderem, que a radiação sobre o paciente nesse tomógrafo é maior. Ele tem várias funções melhores do que o Conibin, mas ele irradia bem mais o paciente por causa dessa operação em alta quilovoltagem e alta miliamperagem, né? Ele possui duas colimações do feixe, né? A colimação quando o feixe sai do tubo de raio-x e quando nos sensores. Isso também ajuda a melhorar muito a imagem, né? A espessura do corte é geralmente de 1 a 3 milímetros, né? Então, quando eu utilizo cortes menores, eu irradio o paciente mais, né? Do mesmo jeito que no Conibin. Só que o Conibin, ele no tecido duro, ele possui mais detalhe, porque a gente consegue cortes menores, até de 0,125. Então, às vezes, 5 vezes, mais de 5 vezes menor que isso, né? 6 a 7 vezes menor. Então, por exemplo, uma pesquisa de fratura,
a tomografia FANBIM é melhor, né? Tem tomógrafos odontológicos mais específicos ainda, né? De FOV muito diminuído, né? O FOV, lembrando, é a área irradiada no paciente, né? Eu consigo limitar bastante. Então, em muitos casos, a gente precisa comparar os dois tomógrafos e saber a indicação de um e de outro, né? Então, os detectores, né? O feixe de raio-x sai do paciente e é capturado por essa matriz de detectores em estado sólido, né? O sinal do detector é ampliado, digitalizado e enviado para o computador para análise. E aí o computador vai fazer aquela série de reconstruções, né? Vai usar softwares de reconstrução. Como a gente explicou lá na aula passada, vai usar aquele sistema DICOM, né? De captura da imagem. Então, esse sistema DICOM é universal, né? Ele é usado em vários softwares. Então, eu posso pegar e utilizar em outros softwares o mesmo arquivo DICOM. Para reconstruir as imagens, como eu expliquei, né? Os algoritmos do computador vai usar os fótons que atingiram o receptor, né? Daquele mesmo jeito, onde existe uma alta quantidade de fótons, a imagem vai ficar escurecida, né? Só que aqui o nome não é mais radiolúcida, é hipodensa. E quando atinge uma pequena quantidade de fótons, atinge o sensor, a imagem será hiperdensa, né? Mais clara, né? Como se fosse radiopaca na radiografia. Essas imagens são exibidas em blocos, né, individuais chamados voxels, né? Quando a imagem é plana, a gente fala pixels, e quando a imagem é tridimensional, né, em blocos que tem altura, largura e profundidade, a gente chama de voxels. O tamanho de voxel é determinado pela espessura do raio-x, né, que é controlada lá pelos colimadores. Lembra que eu falei? Quando a gente tem cortes menores, a gente irradia mais o paciente. Então, se irradia mais o paciente, né, eu vou ter uma imagem melhor. Só que aí é o mesmo caso de sempre. Eu preciso pensar qual a finalidade do meu exame, né? Eu preciso ver detalhe, né? É um exame que eu preciso ver bastante detalhe, ou eu preciso de um panorama geral, né? Para não irradiar o paciente desnecessariamente. Então, aqui, né, como eu disse, a tomografia é capturada em cortes axiais, né? Cada corte desse é dividido em cubos, né? Que tem a altura, largura e profundidade. Esses cubos são chamados voxels, né? Então, o voxel é uma série de pixels, né? São pixels empilhados. Cada pixel tem a sua altura e sua largura, né? E o voxel é um empilhamento de pixels que dão a profundidade. E aí, quanto menor esse voxel, maior a nitidez da imagem. Só que maior a irradiação do paciente. E depois, os softwares vão fazer esse processamento da imagem que a gente falou na aula passada, né? Eles vão usar filtros para diminuir o ruído da imagem, né? Ruídos são imagens desnecessárias, né? Sobreposições de imagens, tudo que faz perder a nitidez, né? Os artefatos, filtros de realce, né? Que vão melhorar a nitidez. E essa técnica produz o uso de protocolos de baixa dose, né? Como melhora a imagem? Então, se eu tenho condição de melhorar a imagem, eu posso usar um protocolo de menor radiação para o paciente e depois eu uso essa técnica de melhora de imagem, vou ter uma imagem com a mesma qualidade, com melhor radiação, com menor dose, né? Então, eu diminuo a dose no paciente. Pessoal, vocês estão achando que está indo muito rápido? Estou falando demais? Se alguém quiser parar e perguntar alguma coisa, é só falar, tá? Então, a cada pixel é atribuído um valor, né? Que representa
A densidade do tecido irradiado, né? Se é hiperdenso ou se é hipodenso. Se é hiperdenso, um osso, um esmalte, uma dentina, ou se é hipodenso, língua, lábio, gengiva, né? E aí, esse número é proporcional à atenuação do feixe, né? Quanto mais atenuado, maior a unidade de Hounsfield, né? Então, esse valor que é atribuído a cada pixel se chama unidade de Hounsfield, né? Então, ele varia de menos 1.000 a mais 1.000. O zero é a água. Então, quando vai aumentando, chegando, por exemplo, no esmalte, tem uma unidade de Hounsfield alta, né? Quando chega na gordura, por exemplo, tem uma unidade de Hounsfield baixa. E aí, através dessas unidades, eu consigo ter janelas de visualização. Por exemplo, eu ponho uma janela de visualização de 100 a 200 Hounsfield. Eu vejo um osso, um tecido que está dentro daquela unidade. Eu vejo só aqueles tecidos, entendeu? Eu consigo fechar, limitar o meu campo de visão. Então, eu tiro tudo que está abaixo daquilo lá e tudo que está acima. Então, isso se chama janela, né? Então, eu tenho janelas para osso, janelas para tecido mole, e aí eu vou melhorando a minha condição de visualização e de diagnóstico, né? Às vezes eu preciso fazer uma radiografia, uma tomografia, por exemplo, avaliar glândula, né? Então, eu vou fechar na janela de tecido mole, algum trauma, né? Ah, então eu vou fechar na janela de osso, entendeu? Eu diminuo ainda mais, a tomografia já diminui a sobreposição, mas aí eu ainda consigo arrancar daquela imagem que é um corte que não tem sobreposição, eu consigo arrancar esses tecidos que estão fora da minha janela. Isso é muito interessante e produz imagens bem legais. Então, aqui, ó, o osso, né? Ele pode ter a unidade de Hounsfield de mais 400 até mais 1.000, né? Dependendo se é cortical, se é osso medular. O tecido mole, ó, de mais 40 a mais 80, né? A água é zero, como eu expliquei, né? A gordura é de menos 60 a menos 100. Olha o pulmão, menos 600, né? E o ar é menos 1.000. Então, então eu quero uma janela de osso. Eu vou pegar uma janela de mais 400 a mais 1.000. Eu digito lá no meu software e consigo abrir só os tecidos que estão dentro dessa janela. E aí, ó, eu tiro tecido mole, eu tiro água, eu tiro gordura, fica praticamente só o osso, sem sobreposição, né? No tomógrafo Cone-Beam eu não consigo fazer isso, ele não me proporciona essas janelas, né? Pela técnica de aquisição, a própria técnica de aquisição da imagem, né? Ele não me proporciona isso. Então, eu quero ver só tecido mole, então eu vou pegar uma janela de mais 40 a mais 80, né? Uma janela pequena. E aí eu vou eliminar tudo que é osso, tudo que é água, tudo que é gordura, tudo que é ar da imagem. Vou ver só tecido mole. E isso vai me ajudar muito em alguns casos, né? Então, aqui é a varredura original, né? Aí eu pego as janelas, ó. Vou pegar uma janela de tecido mole, né? Vou pegar uma janela de osso. Então, eu retiro dessa varredura toda a parte que eu quero. Então, as vantagens da tomografia computadorizada em relação à radiografia, né? A gente já falou muitas dessas vantagens. Então, assim, eliminação de sobreposições, né? Essa é uma das principais vantagens. Opa. Melhor nitidez, né? Eu vou ter uma diferenciação de densidade entre tecidos de densidade de 1% só, né? Então, um tecido aqui que eu estou avaliando tem uma densidade de 100, um tecido de 99 eu já consigo uma diferenciação, e na radiografia eu não consigo, né, uma diferenciação tão pequena. A reformatação multiplanar, né, eu consigo ver a imagem em vários planos,
Isso facilita demais a interpretação, né? A gente já falou muito sobre isso na aula passada, que eu consigo eliminar as sobreposições de imagem, né? E também avaliar a lesão, a fratura, o que eu quero avaliar em vários ângulos, né? Por exemplo, um planejamento de implante, eu consigo avaliar o paciente num corte transversal, né? Uma visão como se eu tivesse fatiado o paciente e olhando através da fatia. E aí eu consigo fazer medidas de espessura óssea, que nunca conseguiria numa radiografia, né?